E aí, pessoal, questão de número 57 do capítulo 8, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Quando um besouro saltamartins está deitado de costas, pode pular encurvando bruscamente o corpo, o que converte a energia armazenada em um músculo em energia mecânica, produzindo um estalo audível. O videotape de um desses pulos mostra que um besouro de massa de 4,10 elevado a menos 6 kg se desloca 0,77 mm na vertical durante um salto e consegue atingir uma altura máxima de 30 cm, ou 0,3 metros. Durante o salto, quais são os valores médios dos módulos da força externa exercida pelo piso sobre as costas do besouro? E na letra B, de que aceleração do besouro em unidades de g? Ou seja, qual vai ser a aceleração do besouro em unidades de g durante esse salto. Então, nós temos aí o videotape do nosso besourinho. Esse besouro ele tem essa cara aqui. Quando tem vários vídeos mostrando o pessoal colocando ele de costas dessa forma aqui. E você vê que ele está se curvando para dar o seu salto, para poder se revirar de volta. Então, essa curvatura pode chegar aí até 77 milímetros, quer dizer, 0,77 milímetros. É um valor bem pequenininho, quase 1 centímetro, na verdade. E ao produzir essa força no músculo, você consegue escutar um estalo que ele produz para poder se virar. Esse pulo pode fazer com que esse impulso pode fazer com que ele salte aí até 30 centímetros de altura, como você pode ver aí no vídeo. Então, você tem o seguinte, você tem a altura que ele atinge, nesse caso aí vai ser os nossos 30 centímetros, e você tem aqui, para ficar mais nítido, né, no nosso Y, os 0,77 milímetros. Claro que esse valor, e por comparação, é bem menor do que isso, né? Se você olhar ali no videotape, quase não dá para perceber o quanto que ele se curvou para saltar. Então, esse Y aí vai representar o nosso 0,77 milímetros, embora não esteja em proporção aqui no vídeo. Durante o salto, você vai ter a ação da força-peso sobre o nosso besouro e é uma força que ele exerce para que ele consiga saltar. Enquanto ele está fazendo essa força, você também tem a ação da força normal, né, que é da superfície de contato sobre o nosso besouro. Pegando aqui a nossa equação, que dá o trabalho realizado por uma força igual à variação da energia cinética. E essa equação aqui vai nos ajudar a analisar os trabalhos envolvidos durante o impulso, né? Então, vai ser durante o impulso isso aqui, essa análise. Então, durante o impulso, nós temos o trabalho realizado pela força que o insetozinho faz, que é o mesmo com que o chão faz sobre o inseto, né? Que o inseto vai fazer essa força sobre o chão e o chão vai fazer sobre o inseto, né? Princípio do par, ação e reação. Então, podemos dizer que essa força F é igual à força normal, né? Já que é uma força exercida um sobre o outro. Nós temos também o trabalho da força P, então a soma disso aí vai ser igual à variação da energia cinética do nosso besouro nesta situação, no qual ele vai atingir uma velocidade, né? Ele parte do repouso e vai atingir uma velocidade máxima durante esse impulso. Como ele parte do repouso, a nossa energia cinética inicial vai ser nula. Então, a nossa equação fica com essa cara aqui. Trabalho, a gente sabe que é força vezes deslocamento. No caso aqui, vai ser o deslocamento no eixo Y. E esse Y é o nosso comprimento ali de 0,77 milímetros, que a gente está analisando enquanto ele dá o impulso, né? E ele se curvando esses 0,77 milímetros. Então, a soma dos trabalhos realizados por essas forças vai ser igual à energia cinética. E por que estão positivas, né? Já que, se você olhar ali na análise dos vetores, né, coloquei uma ponta para cima e outra ponta para baixo. Só que no caso aqui a gente está analisando as forças que atuam, que atuam sobre o inseto, né? Que o inseto atua, né? Ai, pelo amor de Deus, que o inseto faz sobre o chão,
né? Então ele empurra fazendo força, empurra o chão, podemos dizer assim, entre aspas, né? Fazendo força sobre ele, e a força peso também atua sobre o chão, né? Já que o nosso besourinho está sobre a superfície da Terra. Isso significa então que a energia cinética dele, ao final desse impulso, vai ser dada pela força que ele exerceu sobre o chão, mais a força-peso, né, multiplicada pelos deslocamentos, né, que isso aí são os nossos trabalhos. Né, o trabalho da força exercida e o trabalho da força-peso. Analisando agora a conservação da energia mecânica, que a gente sabe que é a variação da energia potencial mais a variação da energia cinética, e aqui, como não há nenhum indício de que existem forças dissipativas, então a variação da energia potencial vai ser igual à variação da energia cinética, como mostrado aí na nossa expressão. E esta equação aqui vai nos fornecer aqui a análise da conservação da energia após ou imediatamente após o besouro perder o contato com o chão. Que lembre-se, essa parte aqui anterior, até a nossa equação dentro do retângulozinho em azul, é durante o contato com o chão. Então, o besouro se curva esses 0,77 milímetros, mas ele não está perdendo contato com o chão, que ele ainda está exercendo força pelo chão, que é o nosso impulso, para que ele consiga ter força para se virar. E aí essa força o fará subir uma altura h de 0,3 metros. Então, analisando a partir disso aí agora, nós temos o seguinte. A nossa energia cinética inicial vai ser a nossa energia cinética final dentro do nosso retângulozinho em azul. Porque lembre-se, essa energia cinética final, que depende da soma dos trabalhos, é quando o objeto imediatamente perde contato com o chão. Agora, essa conservação de energia aqui vai ser do movimento que ele vai fazer até atingir a altura h. Então, essa energia cinética inicial é a energia cinética imediatamente após ele perder o contato com o chão, que é exatamente o valor que a gente achou analisando ali o trabalho e a variação da energia cinética. E essa nova energia cinética final vai ser a energia cinética atingida pelo nosso besouro quando ele chega no ponto mais alto após ter percorrido a altura h, que é zero, né? Que ele para momentaneamente e volta a descer em direção ao solo. Aí, dessa mesma forma, a nossa energia potencial final e inicial vão ser dadas pelo o quanto que o besouro se curvou, né, durante o seu impulso, que é o comprimento y, e a altura h, que é a altura máxima atingida pelo besouro após ele ter ganho esse impulso. Então, a nossa energia cinética final ela vai ser cortada, esse termo é nulo, e o resto da equação fica como sendo energia potencial final, massa vezes a aceleração vezes a altura que o besourinho atingiu, e energia potencial inicial, massa vezes a aceleração, e o comprimento deslocado pelo besouro durante o impulso que ele proporcionou para poder tentar se virar. A gente pode colocar mg em evidência, então nós temos mg igual, que multiplica a diferença de h e y, que é igual a menos a energia cinética inicial. Mas lembrando, como eu expliquei, a nossa energia cinética inicial é quem? É o termo ali dentro do nosso retângulo em azul, já que esse KF final é o final do impulso e esse KI agora é o nosso final do impulso também, que nesse caso aqui é o início da nossa conservação da energia durante a elevação dele por essa altura H. Com isso, eu inseri a força a qual o besouro exerceu sobre o chão e, pelo par ação e reação, o chão também exerceu sobre o besouro na nossa equação da conservação da energia. A força está ali. Vamos dar uma organizada nessa equação
e ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou aos poucos isolando a nossa variável de interesse, que é a força. Então, passei mg para o lado esquerdo da nossa equação, deixando o nosso Fy isolado ali. Reorganizando um pouquinho mais o nosso h, se você olhar ali para o nosso caminhão do besouro está pulando, a nossa altura h vai ser dada pela diferença desses. Oh, perdão, minha gente. Ai, caramba. O que eu fiz foi só colocar o mg em evidência. Perdão, perdão. Eu já ia dizer que estou fazendo h menos y ali. Mas, perdão, esse h é a partir do momento que ele perde o contato, né? Então, esse y ali é um pouquinho mais embaixo do h. Perdão mesmo, pessoal. Então, coloquei o mg em evidência e fica multiplicando ali h menos y mais y, né? Que esse menos é já do primeiro termo e o outro y é do segundo termo ali. Então, como você já deve imaginar, y menos y dá zero. E aí a nossa expressão fica com essa cara aqui. Opa, droga, reescrevi a mesma equação, sendo que era para ter cortado. Perdão aqui, minha gente, tá? Isso aqui é cortado, que dá zero, né? Fica só mgh igual a menos fy. E aí a gente coloca o f em evidência, ficando aí como a força exercida pelo besouro no chão, e também o chão vai exercer sobre o besouro, como sendo o quociente do negativo da massa vezes a aceleração vezes a altura sobre o deslocamento durante o impulso do nosso besouro. Substituindo esses valores, nós temos a massa do besouro, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6 quilos. A aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado negativo, que aponta para baixo. A altura que o besouro atinge, 30 centímetros, 0,3 metros, sobre o deslocamento do besouro durante o impulso, que é de 0,77 milímetros. A gente sabe que milímetros é 10 elevado a menos 3, para deixar aí em metros. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a força atribuída sobre o besouro é de 1,53 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. É uma força bem pequenininha. Bom, em comparação com o besouro, deve ser uma força enorme, porque o faz elevar 30 centímetros. Na letra B, ele pede o seguinte, o valor médio da aceleração, né, do besouro em unidades de G, ou seja, em unidades da aceleração da gravidade. Então, vamos a ela agora. A gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração, né, segundo a lei de Newton. Isola a nossa aceleração, então a gente sabe que a aceleração é igual a força sobre a massa. Divide tudo por G, já que a gente quer em termos de G. Isola a nossa aceleração, substitui o nosso G ali no denominador, então nossa aceleração vai ficar a força aplicada sobre o besouro, sobre a massa, multiplicada por G, então veja que é o peso, né, vezes G, né, a regra de 3. Aquele G ali eu deixo em termos de G mesmo. Resolvendo a expressão, a gente tem que vai ser de 3,9 vezes 10 elevado a 2G. Então, veja só que é uma aceleração aí considerável, né? 390 Gs. Então, olha aí, a aceleraçãozinha do besouro em termos de Gs é bastante considerável. Grande, é alta. Nossa, 390 Gs. Isso está correto. Eu fui lá e olhei no radar, é esse valor mesmo. Caramba. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. Críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.